Olá, seja bem-vindo à Redação Nota 1000 Passo a Passo. Eu sou a professora Larissa e estou aqui para lhe ajudar na sua preparação para o Enem. A gente está na reta final de preparação e agora eu vou trazer para você uma dica quentíssima para lhe ajudar a atingir a nota máxima em uma das competências. Então, chega mais, vem com a gente rumo à nota 1000 na Redação Enem. Hoje a gente vai falar sobre a competência 4. Vamos entender a estrutura da competência 4 e focar naquilo que ela mais exige do candidato, que é o uso dos operadores argumentativos. Então, nessa aula a gente vai entender o que você precisa para fazer um bom texto que vai atingir o nível máximo na competência 4, entender o uso dos operadores argumentativos e também entender o que é que você precisa estudar e focar para fazer um bom texto e ter um desempenho bom nessa competência. Ela não é uma competência difícil de atingir a nota máxima, pelo contrário, a técnica, para você tirar uma boa nota na competência 4 é muito simples, porém, ela requer que o aluno seja um bom escritor de texto. E eu digo escritor não no sentido de você ser um gênio na escrita, não. Mas que você saiba utilizar bem as partes do texto, que você tenha um bom repertório de elementos coesivos, que eu vou já explicar para vocês o que é, e que você também tenha desenvoltura na hora de escrever. E isso requer tanto leitura como prática de escrita. Se você está aqui, nessa data, e ainda não está praticando redação, você está perdendo seu tempo preciosíssimo de estudo que vai lhe levar a alcançar a nota máxima. Então, fique atento, pratique, acesse o link na nossa descrição, tem folha de redação, tem tema de redação para você praticar. É importante que você esteja constantemente escrevendo e tendo contato com o texto para que você desenvolva essas estratégias textuais. A gente está passando tudo aqui para vocês. Agora, é a hora de colocar em prática, tá bom? Então, vamos lá. A competência 4 é a competência que pede do aluno para demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência, ela é uma competência textual, ela é uma competência quase gramatical. Ela está muito ligada à competência 1, no sentido de que ela pede que o aluno tenha noção de gramática. Por quê? Porque esses elementos coesivos que você tem que utilizar na sua redação, no seu texto, eles são elementos que estão na gramática, são os pronomes, são as conjunções e são outros recursos textuais que você coloca, você opera em favor da coesão textual, certo? Então, eu chamo de gramática aplicada ao texto, porque é como você liga as partes do texto e para que você faça boas ligações, você precisa ter um domínio gramatical aí, pelo menos de qualidade, para você saber operar bem essas partes, certo? Então, a competência 4, ela vai ver basicamente 3 coisas. Primeiro, se você sabe articular o seu texto, ou seja, se você não fez saltos temáticos, e aí volta aqui um pouquinho para a competência 3, mas se você sabe relacionar as partes do texto. Você tem uma introdução, você tem 2 parágrafos de desenvolvimento, você tem uma conclusão. Então, essas partes, elas não são partes soltas. São partes que estão relacionadas umas às outras, principalmente porque elas tratam de um mesmo assunto. Então, você não pode, na introdução, falar uma coisa, no segundo parágrafo falar outra, na terceira outra, na quarta outra, né? A gente viu aí já que isso é uma coisa que falta planejamento de texto se você faz isso. Então, por ter feito um bom planejamento de texto, você vai fazer um texto que está todo integrado. E para integrar esse texto de forma coesa, você precisa usar elementos coesivos. Para a gente entender coesão e coerência, que são as duas coisas que mais são cobradas aqui na competência 4, você tem que pensar o seguinte: coesão é como se fosse a argamassa que você utiliza para juntar aquela parede de tijolos. Como eu estou falando, você não pode só colocar as palavras no texto. Você tem que relacionar essas palavras umas às outras. E para isso você precisa de pronomes, de conjunções,
de operadores argumentativos que vão fazer essa conexão, esse encadeamento de ideias. Isso é fundamental tanto para o fluxo do texto, como também para que ele possa ser um texto, ser uma unidade textual e não coisas soltas, tá certo? Então entenda o seguinte, você precisa articular o seu texto e você precisa fazer com que as partes do texto elas estejam unidas umas às outras, unidas por esses elementos coesivos. Contudo, né, existe um tipo de texto ou um tipo de estrutura textual que é altamente condenada e não sobe de nível na competência 4, que é o monobloco. O que é o monobloco, né? Pelo nome a gente já consegue ter uma ideia. É quando o candidato escreve o texto sem nenhuma divisão de parágrafo. Isso é um problema sério, retrata uma falta de conhecimento tanto da estrutura do texto dissertativo argumentativo, a gente já tem aula aqui no canal sobre isso, tanto como a falta de estrutura sintática também, até que o aluno pode, né, escrever bem, colocar os períodos bonitinhos, só que ele escreve o texto como se ele fosse uma coisa só, um monobloco, né, sem nenhuma divisão de parágrafo. Não faça isso. Se você não conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo, se você não sabe como dividir esses parágrafos, assista a nossa aula aqui no canal, né, desenvolva essa estratégia textual, divida o seu texto em parágrafos, de preferência, mas aí já é uma dica extra, isso aqui não vai lhe cair a pontuação, mas é bom que você faça para que fique visível para o seu corretor. Faça aquele recuo do parágrafo, gente, aquele que a gente aprendeu lá no colégio, né? Faça aquele recuozinho de parágrafo, por quê? Porque aí fica claro para o seu corretor que você sabe como articular bem um texto, certo? Como eu disse, esse recuo ou a presença ou a ausência dele não vai, né, interferir na sua avaliação, mas esteticamente vai ficar melhor, vai ficar um texto em que essa divisão aparece mais visivelmente, então isso vai facilitar ainda mais a sua correção. Não esqueça aquilo que eu gosto de dizer. Facilite a vida do seu corretor. Quanto mais fácil, mais claro estão as coisas na sua redação, melhor vai ser, né, para que ele corrija e aí a sua nota, né, se você utilizar bem as estratégias, vai ser melhor ainda, certo? Se você deixa claro aquilo ali, se você mostrou para o corretor que você sabe o que está fazendo, né, excelente aí, uma estratégia que deve ser utilizada sempre, ok? Então, nada de monobloco, boa articulação e presença constante de elementos coesivos. Isso aqui são as 3 coisas que são avaliadas principalmente na competência 4. Esses elementos coesivos, eles precisam ter constância, tanto na estrutura interna do parágrafo, ou seja, entre os períodos do parágrafo, como na estrutura externa dos parágrafos. O que é isso? Aquela parte aquele elemento que inicia o parágrafo, certo? Então, você tem que ter constância e evitar o máximo possível as repetições. Repetição também é uma coisa que é avaliada na competência 4 e a presença muito constante de repetições vai fazendo com que o seu nível caia. Fique atento para que o seu repertório ele seja variado, o seu repertório de elementos coesivos seja variado. Quanto mais você vai variando no uso desses elementos e menos, né, vai usando repetições, tanto dos elementos como das palavras no seu texto, isso vai ajudar muito aí na hora da sua avaliação para que o seu nível vá subindo, certo? Por isso que é importante você ter um bom vocabulário, usar bastante sinônimos, hiperônimos, hipônimos, usar coesão referencial. Se você não sabe o que eu estou falando, né? Procure a gramática. Esse assunto ele é um assunto gramatical, certo? Então, cuidado com repetições excessivas, tanto dos elementos coesivos como de palavras. Às vezes a gente não sabe como utilizar um sinônimo. Às vezes a gente não sabe omitir uma palavra que já foi dita antes. Todos esses são recursos que você tem que utilizar em prol do seu texto. Se você está deficiente nisso, estude, anote essa dica e vá estudar, tá certo?
Procure uma boa gramática e veja esse assunto para que você aperfeiçoe e aumente sua nota na competência 4. Outra coisa que a gente tem que entender em relação ao uso desses elementos e ao uso dos operadores argumentativos que são cobrados na competência 4, principalmente para que você chegue ao nível máximo, é que esses operadores, como eu já falei antes, eles são elementos que encadeiam, que fazem essas conexões entre as partes do texto. Geralmente, né, você pode utilizar sim, né, elementos coesivos aí. Você pode usar uma conjunção, você pode usar um pronome, apesar de que, visto que, portanto, logo, eles podem ser usados como operadores argumentativos. Mas a diferença entre um operador e um elemento coesivo é que o operador ele funciona para conectar partes. Ou seja, você utilizar ali um operador no início do parágrafo é porque você vai retomar o parágrafo anterior. E ele não funciona só no local onde você está utilizando, certo? Cuidado com isso aqui. Existe uma diferença sutil. Às vezes o aluno cai nisso e nem sabe por quê, porque pensou que colocou um portanto ali, já funcionou. Vai funcionar como operador se você estiver relacionando o que você está colocando aqui com o que foi falado antes, certo? Então, se ele tem função de continuidade, se ele tem função de discordância entre as partes, se ele tem função de continuidade, certo? Então, você tem que ter atenção aqui. Se ele tem função de progressão, então você tem que ter cuidado aqui de, ao utilizar esse operador no começo do parágrafo, e isso é obrigatório na avaliação da competência 4, você tem que usar aqui um operador que converse com o que vem antes e o que vem depois. É como se você estivesse usando aqui um elo de corrente que está juntando uma parte com a outra, certo? Então, não é só colocar um elemento ali, é fazer com que ele funcione como nexo, certo? Então, cuidado, utilize sempre. O nível máximo da competência 4 vai pedir de você, olha só, dica de ouro aqui, o nível máximo da competência 4 vai exigir de você o uso constante de elementos coesivos, repetições raras, certo? Porque a gente tem que, às vezes, você repete mesmo, não tem como fugir disso, até porque você tem que usar determinadas palavras no seu texto que se relacionam com o tema. Então, até aí tudo bem, é só você ter cuidado, né, com a repetição, para que ela não fique excessiva e cansativa. Então, dá para usar, só que com cuidado e com atenção. Então, presença constante de elementos coesivos, raras, né, repetições, e o uso de operadores argumentativos em pelo menos 2 momentos do texto, no que eles chamam de interparágrafo, que é esse que fica no começo de cada parágrafo. Então, você tem que ter pelo menos 2 no começo do parágrafo, e operadores argumentativos intraparágrafo, ou seja, na estrutura interna do parágrafo, em todos eles, em todos os parágrafos, certo? Então, cuidado, fique atento. Quando você terminar o seu rascunho, detecte no seu texto se você soube utilizar, se você utilizou de verdade, veja se eles conversam e cuidado com as inadequações. O que é uma inadequação? É quando você usa uma conjunção, por exemplo, que significa uma coisa e você colocou no lugar errado. Por exemplo, se você quer usar um entretanto, que é uma conjunção adversativa, ou seja, de coisa oposta, ou seja, você está juntando duas ideias opostas e você usa um entretanto, e aí no lugar do entretanto você coloca um portanto, que na verdade é uma conjunção conclusiva, ou seja, você está usando uma palavra de um sentido no lugar errado, certo? Então isso é uma inadequação. A competência 4 não admite nenhuma inadequação. Diferente da competência 1, que ainda permite 2 desvios de escrita e 1 de estrutura sintática, a competência 4 não admite nenhum desvio, nenhuma inadequação. Então, fique atento para você utilizar palavras que você tenha certeza do que significam. Às vezes você vai na modinha
Ai, como é lindo utilizar demais. Outro sim, odiernamente. Ai, essa moda do odiernamente pegou, se agarrou aí nos candidatos do Brasil, que quase que não solta. Beleza, pode usar, tem problema nenhum, contanto que você use do jeito certo, no lugar certo, significando a coisa certa. Tá certo? Né? Então, se você quer utilizar uma palavra bonita, um operador bonito, ademais, outro sim, né? Tem um arcaísmo aí, uma coisa mais rebuscada, tudo bem. Mas utilize sabendo o que significa, porque se você usar no lugar errado, não adiantou de nada, porque você vai cair de nível na competência 4, tá bom? Então, cuidado, estude e até a próxima aula.